Bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo, mais uma tentativa sempre de criação de conteúdo. Vocês, minhas amigas, vocês, meus amigos, que já me acompanham aqui há tanto tempo, vocês veem com certa frequência muitas tentativas do que eu crio, do que eu faço, do que eu falo. E dessa vez não vai ser diferente. Estava eu, né, lendo, né, eu tenho um hábito de leitura muito forte, recuperei, depois desse processo meu de crise de ansiedade, né, quem está aqui comigo há tanto tempo, já acompanhou, né, a nossa trilogia, né? Primeiro, gente, eu esqueci a minha trilogia, cara, minha trilogia. Sacanagem. A primeira temporada, que é O Diário de um Ansioso, a segunda temporada, que é Reconstruindo o Novo Vitor, e a terceira temporada, que é Vencer o Egoísmo. Foi uma trilogia que eu criei baseada em vivências minhas, pessoais mesmo, de fato, depois de uma crise de ansiedade. E dentro dessa minha reconstrução, eu começo a resgatar valores meus pessoais que ficaram perdidos ao longo do tempo ou deixaram de ser atualizados, ativados. Junto com a psicologia, junto com a psiquiatria, eu comecei a trazer muitas coisas minhas pessoais de volta. E uma coisa que me ajudou demais nessa minha recriação pessoal foi ter mais coragem de criar coisas que eu realmente gosto, que gerem valor para o meu público. Você que está aí do outro lado sabe que, bom, eu já tive períodos de visualizações muito gigantescas, só que a internet eu acho que tem um poder muito maior do que a gente só querer, só querer não visualizar, mas só querer viralizar. Inclusive, é um bom detalhe, esse vídeo, por ser um teste, eu não vou editá-lo, vou deixar ele bem brutão. Ele é um vídeo bruto para quem realmente gosta de sentir as minhas mudanças, os meus conteúdos, para saber exatamente sobre o que eu estou falando e para ver, né, de fato, o início de uma trajetória. Nesse momento eu me sinto muito à vontade. Eu tô falando, e não tô chegando onde eu quero chegar. Mas o que que eu pensei? Bom, estava de bobeira, né, lendo meu livro e pensei, cara, por que não, né, começar a falar sobre os livros que eu tô lendo? E por que isso? Eu tenho um ótimo hábito de escrita, e me ajuda a fixar muito o que eu tô aprendendo quando eu escrevo. Depois de ler, eu faço uma leitura e faço uma. Eu escrevo para poder fixar mais o conhecimento. Mas às vezes dá um pouco de trabalho. A escrita, ela faz com que a gente tenha um esforço maior. Posso dizer assim, né? Eu não quero dizer também que a escrita tem não é um lado negativo. Só que eu pensei, cara, são muitas informações. Vou até mostrar aqui para vocês aqui meu caderno tá aqui à mão aqui, meu diáriozinho. Eu escrevo por dias aqui, vou escrevendo, vou escrevendo, vou escrevendo. Tem tanta coisa que vai sendo escrita e que às vezes se perde. E eu fiquei pensando, pô, cara, por que eu não boto isso em vídeo? Bom, a minha trilogia lá atrás, que começou com o Diário de Ansioso, ajudou muitas pessoas a se olharem para si próprios. Né? Meu objetivo não foi criar o Diário de Ansioso para ensinar, pelo contrário, foi expor coisas que uma pessoa que tem hoje um holofote, por conta do Felipe, meu querido irmão, também passa. A gente tem um hábito de se comparar com pessoas que têm alguma relevância na internet e esse hábito faz com que a gente queira se transformar nessas pessoas, né? Ou não necessariamente se transformar, mas pensar, poxa, ele conseguiu, eu não consigo, talvez eu tenha que fazer igual. E não é, sabe? As pessoas passam por muitos problemas e não divulgam isso na internet. E eu não vou entrar no mérito do que é o certo ou errado, porque o meu grande propósito é me conectar de forma cada vez maior ao meu público, de gerar valor para o meu público. Eu quero que meu público esteja muito próximo a mim, o pessoal que gosta muito de mim, que me conheça nas minhas raízes mesmo. E aí, assim, os meus conteúdos, eles geram visualização, eles geram monetização e eu não quero que essa monetização seja fria. Eu quero que ela enriqueça de valor, não de valor econômico financeiro, mas valor intrínseco, que gere valor de fato para quem está do outro lado. Pô, Vitor, você está falando difícil, tá? Não, eu quero que você gaste o seu tempo assistindo algo que de alguma forma pode te ajudar de fato. Ou não, se não te ajudar, deixa o vídeo adiante e vai procurar algo que traga mais valor para você. Porque eu entendo que a sociedade que a gente vive, cada vez mais, nós precisamos dar as mãos para cada um que está do outro lado. Né? E eu não estou falando isso aqui só para falar bonito, para cagar cheiroso, não, porra. Eu acho que o conceito de felicidade me parece ser.
algo em que a gente depende de que outras pessoas também estejam felizes. Como é que eu vou estar feliz se existem pessoas em guerra? Como é que eu vou estar feliz se existem pessoas que passam necessidade financeira, necessidade de comer, de beber? É claro que, sim, a gente tem pequenas janelas de alegria, de felicidade. Conviver com a minha família, conviver com os meus valores que trazem muita felicidade. Isso é o mais importante, mais do que o valor monetário no final. Mas será que a gente não pode expandir isso para que mais pessoas possam ter acesso a isso? E será que se todo mundo um dia, eu sei que é uma loucura falar sobre isso, mas se um dia todos estiverem felizes, será que a gente deixa de ter guerras? Pô, mas aí, não sei o quê. Eu sei, é um papo muito profundo, talvez não nessa geração, mas eu acredito que quando a gente faz uma. Quando a gente busca, quando a gente planta uma semente, a gente começa a fazer uma transformação. E se eu tenho hoje a bênção de poder falar para muitas pessoas, que eu possa ajudá-las a enxergar o potencial que cada um tem. Potencial no sentido de a gente não precisa falar para milhões e milhares de pessoas. A gente pode começar falando para uma pessoa, para duas pessoas, para três pessoas. E é esse o meu intuito, né? Bom, eu tô lendo esse livro aqui. Nesse momento, é o meu livro de estudo. Nossa, Vitor, você vai falar sobre religião, sobre religiosidade, sobre espiritualidade? Não é esse o meu propósito. Eu, depois dessas minhas transformações, eu acredito muito que o lado espiritual, o lado de valores espirituais, ele é um fator muito importante para o nosso desenvolvimento. A gente precisa da psicologia, a gente precisa da psiquiatria, em alguns casos, a gente precisa de laços familiares, laços fraternais de amizade. Eu acho que ter no, o que a gente acredita ajuda a gente a se movimentar em torno, em busca de um objetivo. Deixa eu beber uma água aqui. A gente não tem cortes, né? Então teremos algumas pausas para poder beber água, né? Às vezes, com um vídeo editado, eu posso cortar para poder se tornar um vídeo mais dinâmico e não é meu propósito isso. Esse é um vídeo de conexão. E por que eu estou estudando esse livro aqui? O que esse livro significa? Eu não vou falar sobre o livro em si. Eu vou falar, na verdade, sobre um capítulo que eu li hoje que eu achei muito interessante. Enquanto eu estava lendo, eu pensei, cara, por que não fazer um vídeo sobre ele para poder fixar o conhecimento em si, né? Para poder fixar o que eu aprendi hoje, né? E eu não estou muito preocupado com o que vai ter de visualização disso aqui ou não. Eu estou preocupado de fato fixar. Porque o que me chama a atenção hoje, lendo esse livro, A Gênese, que é um livro espírita, escrito por Allan Kardec, que é um dos grandes nomes do espiritismo, e repito, aqui eu não estou querendo que você se torne uma pessoa espírita, por favor, não é esse o propósito. Se você é católico, se você é ubandista, se você do Islã, se você tem qualquer tipo de religião, eu abraço você, porque eu entendo que o mais importante é você ter um propósito, uma conexão com Deus, beleza, mas você tem um propósito de vida. A partir do momento que você tem um propósito, o Espiritismo me mostrou um propósito. E qual é ele? É o que eu vou falar sobre isso hoje. É sobre você ter a oportunidade de ajudar outras pessoas. Hoje, eu lendo sobre, na passagem aqui, deixa eu achar aqui, eu marquei aqui, ó. Tô aqui, cheguei, tô passando aqui mais uma página para não me perder. Vitor, não se perde, Vitor, não se perde. Bom, então, a leitura é a seguinte, tá até marcada em azulzinho aqui, ó. Eu vou ler. Entretanto, os espíritos dos selvagens também fazem parte da humanidade e alcançarão um dia um nível em que se acham seus irmãos mais velhos. Por que eu separei esse trecho exatamente? Porque me faz crer que sejamos humildes, mas também a gente precisa reconhecer que certas pessoas possuem uma evolução moral muito grande. A gente pode falar aqui sobre Martin Luther King, sobre Nelson Mandela, sobre Mahatma Gandhi, a gente pode falar sobre Moisés, a gente pode falar sobre Jesus, a gente pode falar sobre muitas personalidades, e Jesus em separado, tá, gente? Por favor, não tô querendo dizer que Jesus foi um ser extremamente perfeito que viveu por aqui. Mas tivemos outras grandes personalidades de pessoas que promoveram bem. Madre Teresa de Calcutá, pô, sei lá, posso ir para um outro lado, Joana d'Arc também. Então, assim, existem tantos exemplos de boas pessoas que passaram pela Terra
que essa frase me faz refletir sobre existem seres, pessoas que nascem e existem pessoas que já estão há tanto tempo convivendo com reencarnação, e o Espiritismo trata disso, né? Sobre a reencarnação. Muitas pessoas não acreditam, muitas pessoas acreditam. É o certo, Vitor? É o errado? Calma, não sai do vídeo nesse momento. É o que me faz ter tranquilidade para viver bem. Eu acredito em vida após a morte, eu acredito que eu reencarno aqui com muita frequência para aprender, para ser o melhor. Se eu erro nessa vida, eu vou nascer mais uma vez aqui para tentar ser a minha melhor versão, e para depois de novo, para depois de novo, até me tornar uma pessoa moralmente aceita, uma pessoa, um espírito cada vez mais aceito. Dentro dessa compreensão, eu consigo ver que existem seres que renascem, mas que têm menos tempo de renascença do que eu já tive ou de que outras pessoas já tiveram. Então, se eu tenho uma evolução moral grande, não o eu no sentido não eu, Vitor, mas o eu, nós, seres humanos. Se um ser humano tem uma evolução moral muito grande, cabe a ele ter a responsabilidade de ajudar outros seres a se desenvolverem. Agora, saindo do termo do espírito, porque meu objetivo aqui não é falar de religião, meu objetivo é falar de se nós temos pessoas que parecem ter compreensões absurdas do que é viver, cabe a mim ter paciência e tentar ajudar aqueles que querem ser ajudados. E essa frase e essa síntese que eu falo para vocês vou até repetir aqui mais uma vez, aqui na íntegra, entretanto, os espíritos dos selvagens também fazem parte da humanidade e alcançarão um dia um nível que se acham seus irmãos mais velhos. A gente trata aqui na palavra selvagens como se fossem espíritos ainda embrutecidos. São pessoas que ainda não aprenderam, não se desenvolveram moralmente a ponto de, primeiro, respeitar as leis humanas, as leis do homem, as leis que nós criamos, mas a ponto de se desenvolverem e criarem leis morais pessoais, e desenvolverem leis morais pessoais dentro de si. Que é basicamente chegar ao ponto de, cara, não tem ninguém me olhando aqui. Então eu vou cumprir uma lei mesmo que não tenha ninguém me olhando. Eu posso dar o exemplo para quem me acompanha no Instagram, que eu fazia provas online e a prova online não tem ninguém me olhando. Ou seja, eu posso consultar um livro, mas existe uma regra na prova online. Você não pode consultar nada sem consulta. E aí, o que que você vai fazer? Você vai tentar burlar uma regra porque não tem ninguém te olhando, ou você vai seguir a regra? Então, existe esse balizador, essa diferença, que à medida que a gente vai se desenvolvendo e a gente consegue respeitar leis que foram criadas pelo homem sem outras pessoas estarem nos olhando, é de repente um marco de, poxa, talvez eu esteja caminhando bem. Eu me senti bem comigo mesmo. É claro que é um exemplo esdrúxulo, e deixa eu beber minha aguinha aqui mais uma vez. É claro que é um exemplo esdrúxulo, eu sei disso. Mas traz pra gente, dentro no coração, uma responsabilidade maior. Bom, se eu consigo cumprir as leis, as regras, sem ninguém estar vendo, e isso me faz bem, bom, eu preciso ajudar aqueles que estão começando a. Aliás, não começando, mas burlam regras, né? Isso sem falar os que burlam de maneira na frente de todo mundo mesmo, e dane-se, cometem crimes e tudo mais. Mas aí a gente vai chegar lá num outro momento. E por que que isso me chama a atenção? Porque eu precisava reforçar com a minha comunidade, com as pessoas que me acompanham, o porquê de eu me tornar uma pessoa hoje que observa a minha própria responsabilidade social. Eu tenho hoje um holofote, mas ao mesmo tempo eu tenho uma responsabilidade muito grande de saber o que eu estou falando para outras pessoas do outro lado, de saber que em algum momento eu influencio essas pessoas e que eu tenho uma responsabilidade gigantesca em saber o que eu estou falando. Desculpa um arrotinho, porque a água foi engargada. Outro de novo. É uma responsabilidade enorme, porque eu posso mudar, de alguma forma, formas de pensar. E como eu mudo, como eu trato os meus conteúdos de uma maneira que eu não interfira de maneira negativa das pessoas, eu preciso estudar muito.
Então, hoje eu tenho um hábito diário de estudo, que hoje, gente, nesse momento eu aprofundo muito a área espiritual, e repetindo aqui meu livrinho de R$ 5, a Gênese, né, que fala muito sobre a construção, como que o mundo se formou de acordo com a ciência. Então, assim, é um livro que se baseia muito na ciência, na criação do mundo. Então, caraca, foi em 7 dias, foi assim. Não, é baseado, pô, em teoria da evolução mesmo, de Charles Darwin, em teoria de muitos cientistas que estiveram dentro do planeta Terra, que trouxeram muitos estudos para mostrar como é que o mundo se formou. Isso me aproxima. Eu sou um cara muito crítico, eu preciso ter evidências. Eu não acredito. Se você falar para mim, Vitor, isso acontece porque tem que ser assim, eu não acredito, eu não confio. Isso me incomoda. Eu busco respostas, eu quero saber respostas, e isso o espiritismo me ajuda muito. Mas, repetindo, o objetivo não é religião, falar sobre religião aqui. É me aprofundar com o meu público para entender as minhas raízes e os meus valores. Por que eu falo do que eu falo? Por que hoje eu ainda me motivo a criar conteúdos? Por que esses vídeos mais pensados têm visualizações muito pequenas e eu continuo falando, mesmo tendo lives e vídeos de Among Us, de Minecraft, que batem milhares e até milhões de visualizações? Porque isso me faz bem. E, é claro, sejamos honestos e transparentes. Nós vivemos num mundo material, nós temos conta para pagar. Eu tenho que pagar a luz, eu tenho que pagar essa câmera, eu tenho que pagar a internet para poder subir o vídeo. Pô, beleza. Mas, a partir do momento em que eu chego num ponto em que minha vida está organizada, e isso aqui, leia-se, não é rico, é você ter condições financeiras de ter um plano de saúde, condição financeira de ter comida em casa, pagar uma escola para filha, como eu posso fazer com que mais pessoas possam ter acesso? Dando o meu exemplo de vida, como é que a minha vida está acontecendo? Se você é minha fã, se você é meu fã, você tem admiração pelo Vitor, não só pelo Vitor personagem, que é legal você acompanhar lá nos vídeos, pô, do Felipe, pô, o Vitor é engraçado, o Vitor é maneiro e tal, mas quem é esse personagem? Quem é a pessoa por trás do personagem? Né? Porque por exemplo, eu gosto de conhecer a vida do personagem, da pessoa que faz o personagem. Será que aquela pessoa traduz os meus valores? Será que não traduz? Poxa, eu não quero que essa pessoa comece a ter, de repente, recursos que não vão ser distribuídos pela sociedade que ele vive. E recursos aqui não é recursos monetários, é conhecimento. Se eu tenho conhecimento, cara, eu tenho que passar adiante. O que é conhecimento? É o que eu conheci, o que eu aprendi, eu levo adiante. Para você aí do outro lado, ter um olhar crítico. Não é pegar o que eu estou falando e tomar isso como base do que é o certo e o errado. Você vai definir o que é o certo e o errado. Você vai ver o que eu falo, o meu exemplo, e você vai pegar. Bom, faz sentido isso que tu falou. Não, não faz sentido isso que tu falou, é uma bosta. Mas você vai fazer uma crítica sobre isso, vai remodelar e vai seguir a sua vida adiante. Por quê? Mais uma pausa para a água. Eu cansei de ter influenciadores, de criadores de conteúdo, criando conteúdos que trouxeram danos à minha cabeça também. Durante a pandemia, principalmente, faça assim que você vai não sei o quê, faça assado, é uma falta de responsabilidade tão gigante que muitas pessoas acreditam que só porque eu criei um método, ele funciona para mim e vai funcionar para todo mundo. Não, o meu método aqui não vai funcionar para você aí do outro lado. Pode até alguma coisa funcionar, mas seja crítico. Mude isso que você tem aí do outro lado. Aprenda a filtrar o que você está consumindo. Não é porque Vitor está falando tudo isso que eu tô certo. Eu não tô certo. Quando eu faço isso aqui, quando eu falo de um livro, quando eu falo de uma religião, quando eu falo de um conceito, ele não é o certo necessariamente para você. Ele é o certo que está funcionando para mim, que está me fazendo ficar bem. Não abra mão das coisas que te fazem bem, mas bem de verdade nesse momento. Segue a sua vida, ouve e começa a usar isso como crítica. Como é que eu posso melhorar o meu eu? Não é fazendo o que Vito faz. Agora, o estudo é muito importante. Estude, busque informação, corra atrás. Não aceite qualquer informação. Hoje a internet tem muita informação ruim que vai trazer sim danos para tua cabeça. Quanto mais você consumir informações inúteis, isso vai atrapalhar muito o seu dia. Começa a filtrar o que você está absorvendo aí do outro lado.
E esse é o grande tópico que eu trago de hoje. Hoje, essa é a catarse que eu faço do estudo que eu fiz hoje. Adorei a minha leitura, eu falei, por que não? Vou trazer essa leitura para a galera que me acompanha. Vai que de repente traz alguma coisa positiva. Vai que traz alguma coisa que a gente possa discutir aqui nos comentários. Fala aqui nos comentários o que você acha sobre o assunto. Traz algo que desenvolva. Vamos maturar a nossa comunidade. Que se for para Vitão ser um cara relevante na internet, que essa relevância seja algo positivo para as pessoas. Não é o certo ou errado, eu não vou mudar ninguém, não quero mudar ninguém. Eu quero trazer mais oportunidades para que outras pessoas também tenham acesso ao básico, que é o básico: alimentação, uma casa, luz, água, família, escola, tudo. E lembrando, família, quando eu falo família, é sempre importante falar, não é aquela família vulgar que algumas pessoas infelizmente traduzem só num seio familiar de pô, pai, mãe e filho. Eu confio e acredito que família vai muito mais além. Inclusive, eu enxergo a minha comunidade como uma família. Eu vejo as pessoas que me seguem como família. Então, isso para mim é muito mais importante. E o que eu quero trazer é, bom, se eu estou estudando, se eu estou tendo oportunidade de aprendizado, como eu falei aqui nas frases do livro, eu preciso ajudar aqueles que estão aqui ao meu redor também a se capacitarem também, a buscarem o estudo também, a crescerem também, a buscarem mais informação. Cresçam, encontrem o seu próprio meio, não desistam, insista sempre no que você acredita, ouçam boas pessoas, aquela, coloca a tua cabeça para funcionar, para ter o teu senso crítico apurado, mas não pare nunca, insista. Vai ter um dia ali que você vai estar, mais ou menos, mas depois recomeça no dia seguinte de novo. Pô, mas no outro dia eu também não tô mal. Então recomeça no outro, mas não para, não para, não aceita. Uma rotinha aqui de leve. Desculpa, amigos. Mas assim, se você gostou, cara, eu ficaria muito feliz de ter um feedback seu. Foi algo que eu acordei, estudei, gostei e falei, vou fazer um vídeo solto. Não tem pausa, não tem corte. Aliás, não tem pausa, tem muita pausa, mas não tem corte. Não é um vídeo buscando view, é um vídeo buscando aprofundamento. Espero que a gente se conecte cada vez mais, minha amiga, meu amigo. Grande dia para você aí do outro lado, seja no momento que você estiver vendo esse vídeo, quando você for ver também. Valeu? Beijo. Tchau. Tchau.